dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Seja bem-vindo a mais um devocional. Todos os dias, às 6 horas da manhã, estamos aqui, iniciando o devocional. Essa semana, em horário especial, às 8 da manhã, estamos aqui para ser renovados pelo Senhor. Estamos aqui para ser alimentados pela sua palavra. Que Deus possa falar conosco nesta manhã, para que possamos iniciar esse dia na presença de Deus. Como diz a sua palavra, esse é o dia que o Senhor fez. Nele devemos nos alegrar. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Cláudia. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Bom dia, Bruna. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Bom dia, Rose. Seja bem-vinda, querida. Bom dia, meu amigo. Zaguete. Seja bem-vindo, querido. Bom dia, Rose. Sejam bem-vindos. Vamos chegando. Vamos começar mais um devocional. Graça e paz a todos. Mais um dia aí na presença de Deus, né? Como é bom. Bom dia, Daniela, seja bem-vinda. Deus abençoe. Bom dia, Mira, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Vamos iniciar mais um devocional, mais um momento com Deus. Queridos, antes da gente começar o devocional, eu queria saber de vocês, eu estou estudando aí uma possibilidade de manter o devocional às 8 horas da manhã. Eu queria saber de vocês, se é bom para vocês às 8 horas da manhã ou se é melhor às 6 horas da manhã. O que seria bom para vocês? Né? Porque eu sei que tem muita gente que não pode às 8. E eu sei também que tem muita gente que não pode às 6. Mas eu estou orando ao Senhor e estou pedindo para Ele uma direção, porque o projeto inicial foi às 6 horas da manhã, né? Mas eu sei que às 8 também muitas pessoas estão aí disponíveis ainda para poder acessar e ser ministrado pela palavra de Deus, tá bom? Depois vocês me falam e respondem aí nos comentários se prefere às 6, se prefere às 8, tá bom? Olha lá, Daniela prefere às 8, legal. Depois vocês se manifestem, por favor. Bom dia, Martins e Martins. Deus abençoe, querida. Vocês estão me ouvindo bem? Seja bem-vindo, Dona Heloísa. Bom dia, Deus abençoe. Vocês estão me ouvindo bem? A voz está boa? Vamos iniciar o nosso devocional. Olha os coraçãozinhos subindo aí. Quanto mais coraçãozinho tiver, melhor. Bom dia, Gi. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Queridos, vamos começar o nosso devocional. Existem momentos na nossa vida, existem momentos na nossa caminhada que a gente se sente fraco, porque a rotina da vida ela nos cansa, a rotina da vida ela nos enfraquece e nós precisamos de força, nós precisamos de renovo. Nós precisamos da graça de Deus para continuar. Os dias são difíceis, a gente, como eu sempre falo nos devocionais, a vida ela não é um mar de flores. Ela tem as suas questões, as suas demandas, ela tem seus desafios. Mas chega um determinado momento da nossa caminhada que a gente se sente muito fraco e que a gente precisa de renovo, de renovar as nossas forças. Porque a fraqueza não significa que terminou. A fraqueza não significa que você chegou no final da sua história. A fraqueza é só um momento onde você precisa ser renovado.
O renovo, ele só existe para aqueles que realmente estão fracos. O renovo só existe para aqueles que precisam dessa força a mais para continuar. Porque o desânimo existe. E o desânimo é fruto da preocupação, é o fruto dos desafios, é o fruto das lutas. Bom dia, Norimar. Deus abençoe, querida. Precisamos nos renovar e precisamos nos fortalecer. E o apóstolo Paulo, ele passou por isso, muitas vezes no seu ministério. Entenda que a gente está vivendo exatamente aquilo que Deus está permitindo que possamos viver. Ou seja, você está aí exatamente onde Deus gostaria que você estivesse. Aí você vai falar, mas pastor, esse lugar que eu estou tem muitos desafios, muitos problemas. É aí que Deus quer que você esteja. É aí que você vai dar fruto, é aí que você vai ser renovado, renovada, é aí que você vai crescer, é aí que você vai amadurecer, é aí que você vai se tornar uma pessoa melhor. Entenda, você está exatamente onde Deus gostaria que você estivesse. Só que mesmo a gente estando no centro da vontade de Deus, mesmo a gente estando na caminhada com o Senhor, a gente precisa ser renovado. Na caminhada da vida sempre é preciso um pouco de sossego, de parada, aquele stop, para a gente poder se renovar no Senhor. E aí então continuar o nosso destino, continuar a nossa jornada. Por isso que o tempo com o Senhor deve ser um tempo de qualidade, um tempo precioso. É o que estamos fazendo nesta manhã. Nesta manhã, o tempo com o Senhor é que nos renova. Eu estou vindo agora de uma oração que foi feita na igreja às 6 horas da manhã e eu saio de lá renovado. É o tempo que a gente precisa para se abastecer, se fortalecer. As pessoas não fazem isso por nós, o mundo não faz isso por nós, a gente não tem capacidade de renovar, porque só renova quem tem renovo, só fortalece quem está forte, só abençoa quem é abençoado. Como eu sempre falo, a gente só consegue transferir aquilo que temos, só conseguimos transferir aquilo que possuímos. Então Deus tem renovo para te dar. Deus tem bênçãos para te dar. Só que para isso, precisamos parar e estar a sós com Deus. Estar no momento com Deus para nos renovarmos na sua presença. Eu quero começar esse devocional lendo exatamente o que o apóstolo Paulo viveu e que ele precisou desse renovo. No livro de Atos, capítulo 23, versículo 11, para quem não sabe, eu quero abrir um parênteses aqui. O livro de Atos, ele foi escrito por Lucas, o médico Lucas, que andou muito com Paulo. Ele que escreveu o livro de Atos. Ele escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. E Paulo, relatando, junto com Lucas, isso, ele diz o seguinte: na noite seguinte, Atos capítulo 23, versículo 11, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, grava isso, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, coragem, pois assim como você deu testemunho ao meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. É um versículo muito curto, mas ele tem muita coisa para nos ensinar o que Paulo passou. Paulo era perseguido, Paulo foi preso, Paulo teve à beira da morte, mas Deus disse para Paulo o seguinte: Deus se pôs do lado dele e disse o seguinte: coragem, a sua vida não acabou aí. Então, queridos, entenda o seguinte: na sua fraqueza não significa um ponto final, nas suas limitações não significa um ponto final.
Bom dia, Gabi, seja bem-vinda, querida. E para Paulo ali, que ele estava preso, não era um ponto final, ele estava fraco. Não era um ponto final. E Deus disse para ele, coragem, coragem. Pois assim como você deu testemunho para mim em Jerusalém, você também dará em Roma. Você vai sair daqui e você vai para Roma. Então, coragem. Às vezes, querido, vivemos situações na vida que a gente acha que acabou. Se você fizer uma retrospectiva e ver tudo aquilo que você já viveu até aqui, você vai observar que existiam momentos em que você pensou em desistir. Existiram momentos que você falou, agora não tem mais jeito. Existiram momentos que você falou, agora acabou. Não vejo mais esperança, não vejo mais perspectiva. Agora entenda, você está aqui hoje. Porque o plano que Deus tem para você ainda não acabou. A obra que Deus começou na sua vida, ela vai ser completada. E você está aqui hoje porque tudo aquilo que você passou, você venceu em Cristo. É isso que Deus está dizendo para Paulo, coragem. A gente vai ter desafios a mais na vida, a gente vai ter coisas para enfrentar na vida, mas a gente precisa de fé e de coragem. Na caminhada da vida, a gente precisa às vezes parar um pouco e viver um devocional como esse, meditar na palavra de Deus, para que a gente possa ser renovado no Senhor. Essa pausa, muitas vezes não é intencional. Entenda uma coisa, existem momentos na vida que acontecem exatamente para nos parar, para que possamos refletir, para que possamos clamar, para que possamos buscar o Senhor. Entenda uma coisa, quando está tudo bem, dificilmente buscamos o Senhor. Quando está tudo acontecendo do jeito que queremos, dificilmente clamamos ao Senhor. Então existem certas situações na vida que elas são permissivas. Eu falei sobre isso ontem, são permissões de Deus para nos frear, para nos parar, para nos fazer refletir, para nos fazer focar no Senhor e para fortalecer a nossa fé. Então existem pausas na vida que elas são intencionais. São situações que se levantam como barreira para nos parar um pouco e nos fazer refletir. Às vezes é um tratamento de saúde, às vezes é uma mudança de emprego, às vezes é uma outra crise aqui interna. E devemos aproveitar essas oportunidades como um tempo oportuno para renovar a vida de Deus em nós e recomeçar uma nova etapa, uma nova história de maneira diferente. Então, queridos, aproveita os pauses da vida para você se renovar, para você recomeçar. Quando desejamos chegar no destino, precisamos aproveitar o percurso com as oportunidades que Deus nos dá todos os dias, para nele nos renovar as nossas forças. Paulo foi preso para se renovar no Senhor. Paulo foi preso para receber do Senhor instruções. E a palavra de Deus diz, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse, coragem. Sabe, queridos, às vezes, para você ouvir a voz de Deus, você tem que estar preso, você tem que estar isolado, você tem que estar num lugar onde Deus tem acesso a você, sem as interferências do seu dia, da sua rotina, das suas preocupações. Às vezes a gente presta tanto atenção nas coisas que não são para prestar atenção, a gente foca em tanta coisa e não sentimos, não ouvimos e não percebemos a voz de Deus te dizendo, coragem. Então Deus está te dizendo nessa manhã que você parou, está esses minutinhos que você vai ficar comigo aqui. Deus está dizendo para você, coragem. Deus está querendo te renovar nesta manhã. Mas às vezes precisamos parar. Bom dia, meu amor, seja bem-vinda. Às vezes precisamos parar. E essa parada às vezes não é intencional. É alguma coisa que nos levanta. É alguma coisa que levanta contra nós uma barreira para dizer, ei, calma.
Se você não está conseguindo pôr o pé no freio, eu vou pôr por você, diz o Senhor. Porque para nos renovarmos no Senhor, para renovar as nossas forças no Senhor, precisamos parar. E a vida da gente, queridos, é um trator, é um rolo compressor que na rotina da vida não paramos para contemplar e ouvir a voz do Senhor. E é isso que Paulo estava vivendo aqui nesse versículo que lemos. Paulo foi preso para receber a direção do Senhor. Existem coisas que acontecem na nossa vida que nos fazem parar para que possamos ouvir a voz do Senhor, receber a direção correta, receber o que devemos fazer daqui para frente, para depois continuar. Foi o que Deus disse para Paulo: coragem, pois assim como você testemunhou a respeito de mim em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Então para, respira, recebe orientação de mim, diz o Senhor, e vamos para Roma, porque lá eu tenho muita coisa para fazer com você. Tem muita coisa para fazer naquela cidade. Sabe, queridos, Deus espera de nós disponibilidades, um espírito disponível, uma alma disponível para que Ele possa agir. Só que para isso precisamos parar para ouvir a sua voz, para viver o que Ele deseja para nós. Está precisando de força para continuar? Está precisando de força para continuar? Então, entenda uma coisa. Eu separei nesse versículo que lemos 3 coisas importantes que você precisa entender. Que você precisa entender que existe renovo para você. Existe esperança para você. Existe águas tranquilas para você. A gente não consegue chegar no final da nossa história se não for pela força e pela graça do Senhor. Então, queridos, desacelere. A vida em Deus é uma vida mais leve, é uma vida mais tranquila, é uma vida de atenção, é uma vida de contemplação, é uma vida pronta e disponível para ouvir o Senhor. Entenda que você deve fazer sim o que você precisa fazer, você deve trabalhar, você deve prover para a sua família, você deve continuar a sua jornada de vida, mas entenda uma coisa: existem momentos na vida que precisamos colocar o pé no freio e dizer: eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo escuta. E que possamos ouvir a voz do Senhor dizendo: estou contigo, eu te renovo, eu te sustento, você ainda precisa continuar, eu preciso de você em tal lugar. Precisamos andar debaixo da orientação e da soberania de Deus. Bom dia, Aline, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Lucas, seja bem-vindo. Deus os abençoe. Entenda uma coisa: para você ser renovado no Senhor e para você parar e entender que o Senhor tem grandes coisas para realizar na sua vida, nesse pit stop, nessa parada que você dá, entenda uma coisa: Jesus sempre está do seu lado. Jesus Cristo sempre está do seu lado. Em Atos capítulo 23, versículo 11, só a parte A, nós lemos isso: na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele. Paulo estava preso, Paulo estava ali precisando de renovo, Paulo estava ali precisando da presença de Deus, Paulo estava ali sozinho, provavelmente com seus questionamentos internos, perguntando: por que estou preso? Por que estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, sabe, no meio da noite, quando Paulo estava sozinho naquela escuridão, naquele calabouço, Paulo sentiu uma presença diferente com ele. Entenda, você não está sozinha, você não está sozinho. O Senhor sempre estará do seu lado. Esse que estava do lado de Paulo no calabouço é o próprio Jesus que ele conheceu na estrada de Damasco,
quando ele teve um encontro com Jesus. E agora ele apareceu novamente ali, quando Paulo mais precisava. Nos momentos mais difíceis da sua vida, o Senhor sempre estará do seu lado, soprando no seu ouvido o caminho que você deve seguir, te animando, te dando coragem, dizendo: você não está só. Entenda que existe uma promessa, uma das promessas mais valiosas e poderosas de Deus para nós é: eis que estou convosco todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ei, você está acordado? Você está vivo? Então o Senhor está com você. Você está na luta? O Senhor está com você. Está tudo bem? Você está tranquilo, tranquila, nada acontecendo? O Senhor está com você. Paulo sentiu essa presença naquela escuridão do calabouço. De repente você está numa escuridão, de repente você não está vendo luz no fim do túnel, mas sinta a presença de Deus aí onde você está. Ele está com você. Deus não mente. Se Ele disse: estarei convosco todos os dias, Ele está todos os dias. Você consegue sentir a presença de Deus? Jesus pondo-se ao lado dele. É interessante que Jesus não ficou na frente dele, Jesus não ficou atrás dele, não ficou em cima dele, preferiu ficar do lado. Com esse gesto, Jesus estava mostrando para Paulo, como mostra para mim e para você, o seguinte: estou junto com você, ombro a ombro, pronto para enfrentarmos juntos tudo aquilo que precisa ser enfrentado. Jesus disse para Paulo: você precisa ir para Roma, e você vai para Roma. E Deus diz nessa manhã para mim, para você: ei, você precisa continuar, você precisa caminhar, a sua jornada ainda não acabou, eu preciso de você, você tem muita coisa para fazer, você tem uma família, você tem pessoas que te amam, você é uma pessoa especial, eu não te coloquei no mundo por acaso, você nasceu para dar certo. Então Jesus está dizendo para mim e para você nesta manhã a mesma coisa que ele disse para Paulo: coragem. Continua firme. Sabe, Jesus Cristo, sendo quem foi, entenda que ele deixou o céu para se tornar um homem, para morrer por nós pecadores, para exatamente estar conosco, ombro a ombro, caminhando junto com a gente. A morte de Cristo não foi em vão, a ressurreição de Cristo não foi em vão, foi para andar lado a lado conosco. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 8 diz o seguinte: embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo a que devia pegar-se, mas ele se esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado de forma humana, ele se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Entenda o seguinte: Jesus Cristo, sendo Deus, ele se esvaziou de si mesmo, se tornou homem, morreu na cruz por você, por mim, ressuscitou ao terceiro dia. Sabe para quê? Para andar junto comigo e com você, lado a lado. Você consegue contemplar a presença de Jesus na sua vida? Você consegue sentir quando você está caminhando que tem uma pessoa do seu lado caminhando junto com você? Que aquele Espírito que habita em você, que eu falei ontem, o Espírito da ressurreição, está te conduzindo, fazendo você andar. Isso já é um renovo maravilhoso para a nossa alma e para o nosso espírito. O fato de saber que o Senhor, o nosso Salvador, o Criador dos céus e da terra, está conosco, isso já é motivo de renovo, de alegria para as nossas vidas.
Então entenda isso. Quer ser renovado pelo Senhor? Então pare e perceba que Jesus está do seu lado o tempo todo. Não importa onde você esteja, não importa o que você esteja vivendo, não importa o que você esteja sentindo, o Senhor está do seu lado. Entenda isso. E esse mesmo Deus diz para você o seguinte, livro de Isaías, capítulo 43, versículo 2. Recebe essa palavra no seu coração. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não se submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Entenda que nas horas difíceis, queridos, Ele está mais perto do que você pode imaginar. Creia nas promessas de Deus, creia na palavra do Senhor, que quando você passar pelas águas, Ele está contigo, porque Ele está do seu lado. Sabe, Deus não nos priva de passar pela água. Deus não nos priva de entrar na fornalha, mas Ele entra junto. Ele passa pelas águas juntos. Quando Daniel entrou na cova dos leões, Deus entrou junto. Quando aqueles 3 amigos na Babilônia, amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, entraram na fornalha quente, eram 3 pessoas. Mas o rei e as pessoas que estavam do lado de fora assistindo a fornalha enxergaram 4 pessoas. 4 pessoas. O 4º homem chegou na fornalha. O 4º homem chega na sua vida. Chega nos seus desafios. Você nunca enfrentará um problema e um desafio sozinho, nunca. Você nunca enfrentará uma fornalha sozinho. Você nunca enfrentará um calabouço sozinho. Você nunca enfrentará os desafios da vida sozinho. Deus sempre estará com você. Passando pelas águas, passando pelos rios, passando pelo fogo, o Senhor sempre estará com você. Nas horas mais difíceis, Ele está mais perto do que você imagina. Você se acha solitário? Você se acha sozinho? Entenda, Jesus está aí do seu lado agora. Você pode sentir, você pode perceber. Ele mesmo disse, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei presente. Nós temos mais do que 2 pessoas aqui. Deus se faz presente agora, nesse exato momento, nos escutando, nos contemplando, observando, recebendo essas palavras, ministrando ao nosso coração, através do seu Espírito. Existe uma história que eu acho que vocês já conhecem, uma história muito conhecida, mas ela é importante para esse contexto. Vocês devem conhecer a história das pegadas na areia. Mas é uma história que ilustra muito a questão da presença de Deus do nosso lado. Eu sei que eu vou contar, algumas pessoas já ouviram, mas se faz necessário nesse contexto. A história das pegadas na areia era a história de um homem que morreu. E quando ele chega aos céus, Jesus Cristo o recebe. E Jesus Cristo passa um filme da vida dele, para que ele possa assistir o que ele fez, a vida dele. E a vida dele acontece numa praia. E ele olha ele andando junto com Jesus Cristo, do lado, como está agora, do meu lado e do seu lado. E ele observava aquela cena, e ele olhava no chão da areia, aparecia 4 pegadas, ou seja, 2 pessoas caminhando, 4 pés. E na medida que ele ia caminhando junto com Jesus,
a sua vida ia passando como se fosse um filme. E a nossa vida, como ele percebeu no telão, a nossa vida não é uma linha reta. A nossa vida tem os seus altos e baixos. Momentos onde está tudo bem, momentos onde está tudo mal. Momentos onde está tudo bem, momentos onde está tudo mal. A vida é assim. A vida é o pulsar do coração. O coração não pulsa assim. Se o coração for uma linha reta, é sinal que você está morto. Mas a vida é o pulsar do coração. Então, se a sua vida está assim, seja bem-vindo, você está vivo, você está viva. E esse homem observava no telão da vida dele, Jesus caminhando com ele, essas 4 pegadas na areia. Enquanto estava tudo bem, quando a vida dele estava no alto, ele olhava as 4 pegadas. Mas quando a vida descia e ele vivia os piores momentos da vida dele, ele enxergava só 2 pegadas. Bom dia, Ana, seja bem-vinda, querida. Só 2 pegadas. Aí quando a vida subia de novo, que ele chegava no momento bom da vida, ele enxergava de novo 4 pegadas. E ele começou a ficar sem entender isso. Ele falou, por que nos momentos mais difíceis da minha vida eu não vejo 4 pegadas, 4 pés, eu vejo só 2? E ele virou para Jesus e falou, Senhor, por que isso? Nos momentos mais difíceis da minha vida, eu só vejo os meus pés, o Senhor não está comigo. Jesus Cristo disse para ele, queridos, meu filho, essa pegada que você vê aí, no momento mais difícil da sua vida, esses pés não são seus, são meus. Porque nos momentos mais difíceis da minha vida, eu te carreguei no colo. Então os pés que você está vendo são os meus, não os seus. Quando você está nos melhores momentos da sua vida, eu te coloquei na areia de novo e caminhamos juntos, por isso você viu os 4 pés. Mas nos momentos mais difíceis da sua vida, você só enxergava os 2 pés, porque nessa hora eu te carrego no colo. Entenda que Deus sempre está do seu lado. Não importa o que você está vivendo, não importa as circunstâncias que você está vivendo, o Senhor sempre está do seu lado. Então você precisa parar. Você precisa entender que o eis que estou convosco todos os dias é uma realidade. Deus está com você nos melhores momentos, na alegria, na euforia, mas Deus está na tristeza, na angústia, na depressão. Ele está presente te dando renovo. Então você quer se renovar no Senhor, a primeira coisa que você precisa entender, Jesus está do seu lado. Como estava no lado de Paulo, como lemos no versículo, na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele. Entenda isso. Segunda coisa que você precisa entender, Jesus não está só do seu lado. Jesus, ele fala com você. Jesus, ele fala com você. Como uma voz suave, como um sussurro de amor. Você consegue ouvir a voz de Deus? Ele está falando com você agora. Ele está falando com você nessa manhã. Você consegue ouvir? Você consegue ouvir essa voz de amor? Essa voz de carinho? Essa voz de misericórdia? Jesus não está só do seu lado, ele fala com você. Atos, capítulo 23, versículo 11, agora a parte B do versículo diz assim: e disse para Paulo, coragem, coragem. Às vezes você de repente deve estar perguntando, mas pastor, como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? Silencie as outras vozes. Para ouvir a voz de Deus,
Silencie as outras vozes. E que vozes são essas que você precisa silenciar? Principalmente a sua. Principalmente a sua. E para isso a gente precisa parar, respirar, botar o pé no freio da nossa existência e ouvir a voz de Deus, silenciando a voz do medo, silenciando as vozes contrárias, silenciando as vozes de eu acho que não vou conseguir, silenciando as vozes do mundo, para que a voz de Deus prevaleça e permaneça audível no seu coração. Você precisa silenciar as outras vozes e você só consegue parando. Para sermos renovados pelo Senhor, precisamos ter tempo com o Senhor. Precisamos estar prontos para ouvir o Senhor. Escute a voz de Deus. Deus te dá direção. Deus te dá discernimento. Deus te dá coragem. Deus te dá ousadia. Escute a voz de Deus. Silencie o seu coração. Deus fala principalmente através da sua palavra. Sabe, queridos, esse livro aqui, quando você abre, é a voz de Deus para você. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, mas pastor, Deus não fala comigo. Eu pergunto para a pessoa, você já abriu a palavra dele hoje? Não. A gente fica esperando, queridos, coisas sobrenaturais. A gente pensa que Deus fala através do barulho, dos trovões, Não. Ele é soberano, ele fala do jeito que ele quiser, como ele quiser, na hora que ele quiser. Eu não estou falando isso, a questão não é essa. Mas a sua palavra é a sua voz. Por isso que devemos meditar nesse livro dia e noite, se alimentar desse livro dia e noite. Deus fala às vezes por pessoas, como está falando nesta manhã. Deus fala às vezes pelas circunstâncias da vida. Deus fala às vezes pelos sentimentos que temos. Mas Ele sempre, não às vezes, Ele sempre vai falar através da sua palavra. Quer escutar a voz de Deus? Medite na sua palavra. Medite na sua palavra. E para meditar na palavra você precisa parar. Você precisa dar um tempo de qualidade com Deus. Deus é um Deus de relacionamento. O que Deus mais deseja é se relacionar com a sua criação. Você foi feito de uma forma muito especial. Você foi feito de uma forma muito profunda. E Ele deseja todos os dias se relacionar com você. Eis que estou à porta e bato. Se você estiver tranquilo, silenciando outras vozes e ouvir a minha voz, tomar a atitude de abrir a porta, permitir que eu entre, eu cearei contigo e você comigo, diz o Senhor. Ah, mas eu não estou escutando Deus bater na porta. Claro, você está escutando os problemas, você está escutando os seus sentimentos, você está escutando as suas preocupações, você está escutando os seus medos, você está escutando os seus conflitos. Você nunca vai escutar Ele bater na porta. Calma, silencia, escute a voz de Deus. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, tomar a atitude de se levantar dos problemas, se levantar das questões, se levantar dos medos, se levantar dessa zona de conforto e abrir a porta e permitir que Ele entre, Ele ceará contigo e você com Ele. Escute a voz de Deus. Ele sempre está falando com você, como está falando nesta manhã. Sempre. Paulo reconheceu essa voz suave e firme do Senhor, dizendo para ele, coragem. Sabe, queridos, é maravilhoso quando ouvimos a voz de Deus. Uma voz com autoridade, uma voz com força.
Deus é autoridade plena. Jesus Cristo é autoridade única, plena, firme, majestosa, gloriosa. Olha o que Jesus Cristo diz no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Preste bem atenção nesse versículo. Isso é Jesus falando. Então Jesus se aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Vão e façam discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. O versículo não acaba aí. E eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. É na autoridade de Jesus Cristo que andamos. É na autoridade de Jesus Cristo que agimos. É na autoridade de Jesus Cristo que vivemos. É na autoridade de Jesus Cristo que somos filhos. Viva com autoridade, viva com coragem, viva com determinação, viva na certeza de que Ele sempre está do seu lado e falando com você de forma tranquila, suave e sem confusão. Entenda uma coisa, Deus não é Deus de confusão. As coisas de Deus fluem, as coisas de Deus acontecem na naturalidade da vida. A gente, como pastor, a gente atende pessoas. E uma das coisas que a gente muito vê é que as pessoas estão aflitas nas questões de tomar decisões na vida. Entenda uma coisa, nós somos resultado daquilo que decidimos. Nós somos resultado daquilo que escolhemos. Você é fruto das suas decisões. Você é fruto das suas escolhas. Por isso que as nossas decisões, as nossas escolhas devem ser sábias e devem ser alicerçadas em Cristo. Não tome nenhuma decisão na sua vida sem o veredito, sem o aval de Jesus Cristo, porque é a voz dele que nos direciona, é a voz dele que nos mostra o caminho, é a sua palavra que nos dá a direção. A própria palavra diz, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, queridos, você precisa entender que você é fruto, resultado das suas escolhas e decisões. E a gente, quando atende, muitas pessoas dizem: eu não sei o que fazer, eu não sei o que escolher, eu não sei que decisão tomar, eu não sei que caminho escolher. Completamente perdido, perdida. Mas entenda uma coisa, como é que eu sei que a decisão que eu vou tomar é uma decisão de Deus? Como é que eu sei que a decisão que eu vou tomar é uma decisão que está centrada na vontade soberana do Senhor? Jesus Cristo diz o seguinte: que a paz de Cristo seja o vosso árbitro em seus corações. Que a paz de Cristo seja o vosso árbitro em seus corações. Eu só tomo uma decisão na vida se eu estiver em paz. Porque a paz de Cristo é o meu árbitro. A paz de Cristo é o meu juiz. Está com dúvida? Não tome decisão. Está com medo? Não tome decisão. Não está em paz? Não tome decisão. O não tomar decisão também é uma decisão. Só haja quando a paz de Cristo, que excede todo entendimento, te dá tranquilidade para agir. Então, você deve agir na autoridade que há em Cristo. Você deve viver na autoridade que há em Cristo. A paz de Cristo seja o vosso árbitro em seus corações. Nunca esqueça disso. Qualquer vírgula que tiver de dúvida, qualquer vírgula que tiver de questionamento, será? Vida com Deus não é uma vida de será. Vida com Deus não é uma vida de talvez. A vida com Deus é uma vida de firmeza, escolhas e decisões alicerçadas na fé, na confirmação que vem da paz de Cristo, que excede todo o entendimento. Entenda,
Jesus fala com você. É verdade, não é isso mesmo? Não decida por pressão. Não decida por pressão. Se você precisa tomar uma decisão urgente, a pessoa chega para você e diz, olha, eu preciso dessa decisão para hoje. Ah, é para hoje? Então hoje é não. Hoje é não. Não faça nada sem consultar o Senhor, que sabe o que é bom para você. Do jeito de Deus é melhor. Do jeito de Deus é melhor. Viva tranquilo. A vida com Deus é uma vida leve. Se Deus, que é todo soberano, Ele não nos pressiona, Ele tem toda a misericórdia, paciência e amor do mundo para viver o nosso tempo. Por que eu preciso dar respostas no calor da emoção? Que a paz de Cristo seja juiz, o árbitro, no vosso coração. Nunca esqueça disso. É isso que Deus fala no seu ouvido. Escute a voz de Deus e caminhe numa vida mais leve, numa vida mais suave. Terceira e última coisa que precisamos entender, se queremos ser renovados no Senhor, se queremos ser fortalecidos no Senhor, Jesus, Ele é a garantia que você continuará. Jesus é a garantia de que você continuará. Ele diz assim para Paulo, quando lemos lá em Atos capítulo 25, versículo 11, ele disse assim para Paulo, pois, do modo que você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que você também vá para Roma e testemunhe de mim lá. Deus tem mais para você. Deus tem muito mais para você. E a garantia disso é o próprio Jesus Cristo que te diz, levanta, continua, porque os seus melhores dias estão à sua frente. O melhor ainda está por vir. Quando você acorda de manhã, é Jesus dizendo para você, ei, o meu plano continua de pé. Você ainda não chegou aonde eu gostaria que você estivesse. Paulo tinha que ir para Roma, mas Paulo estava preso. Paulo tinha que ir para Roma, ele estava num calabouço escuro. Paulo tinha que ir para Roma, mas ele estava sozinho. Paulo tinha que ir para Roma, mas ele estava com medo. Ei, onde o diabo põe ponto final, Jesus Cristo vem e coloca vírgula para você continuar. Grave isso. Onde o diabo coloca ponto final, Jesus Cristo vem, coloca uma vírgula e continua a sua história. Jesus Cristo é a garantia de que chegaremos do outro lado da margem desse grande mar que é a nossa vida. Confie nisso. Você não é obra do acaso, você não nasceu por acaso, você nasceu para dar certo. Você é uma escolha de Deus. E Deus tem muita coisa para realizar na sua vida ainda. Só que Ele quer que você continue. Ele quer que você levante. Ele quer que você se fortaleça nele. Ele quer que você mantenha sua fé ativa. Entenda uma coisa, fé não é um sentimento. Fé é uma postura. Fé é uma decisão. Fé não é sentimento. Sentimento vem e vai embora. Fé é uma postura de vida. Eu creio. E eu vivo por isso que eu creio. O que me faz viver é aquilo que eu creio, não o que eu vejo. Eu não vivo por aquilo que eu vejo, eu vivo por aquilo que eu creio. Jesus Cristo é a garantia de que você chegará do outro lado para viver. Entenda uma coisa, futuro é um lugar. O futuro é um lugar para onde você está indo, para onde Deus está te levando. É um lugar cheio de graça, é um lugar cheio das bênçãos do Senhor, é um lugar cheio de realizações, é um lugar cheio de conquistas,
é um lugar onde você, como filho e filha, vai desfrutar as maravilhas do Senhor. É para lá que Jesus está te levando. O futuro é um lugar que Deus já preparou para mim e para você. Então, nesse percurso, nessa jornada da nossa vida, aproveite todas as oportunidades que Deus tem colocado diante de você, porque Deus está do seu lado. Deus fala com você e Deus é a garantia de que você continua caminhando a jornada que Ele te propôs. Paulo estava em Jerusalém e ele tinha acabado de dar o testemunho da sua conversão e por isso ele foi preso. Quando Paulo chegou em Jerusalém, ele deu seu testemunho, ele era perseguidor. Ele ficou cego, você conhece a história na estrada de Damasco, ele deu seu testemunho e por isso ele foi preso. Mas o destino dele era Roma. Mas aí Deus se pôs ao lado dele e disse para ele: coragem, do mesmo jeito que você testemunhou de mim em Jerusalém, você vai testemunhar em Roma. Sabe, queridos, às vezes você olha para a sua realidade, ela diz totalmente ao contrário. Talvez você olhe para os seus sentimentos, ele diz totalmente ao contrário. Por isso que não devemos olhar para as circunstâncias, devemos olhar além daquilo que vivemos. E o que encontramos além daquilo que vivemos? As promessas do Senhor. Paulo olhou além. E quando ele olhou além, ele ouviu de Deus o seguinte: coragem. Você está preso. Você está num calabouço escuro. Você está sozinho. Mas eu preciso de você em Roma. Então, queridos, descansa no Senhor e desfrute daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Você está exatamente onde Deus gostaria que você estivesse. É aí que você vai frutificar. É aí que você vai realizar. É aí que você vai crescer. É aí que você vai amadurecer. Então, viva o processo. Viva o processo. Sabe, Jesus tem um plano de paz para você. Ele mesmo diz em Jeremias 29:11, eu conheço, eu mesmo, sei os planos que tenho a vosso respeito, não de dor, mas de paz, de prosperidade, um futuro para a sua vida. Sabe quem conhece os seus planos? Não é a sua realidade, não é os seus recursos, não é os seus sentimentos. Quem conhece os seus planos, quem sabe dos seus planos, quem tem os planos para você, é aquele que te criou, é aquele que te fez, é aquele que te conhece profundamente e completamente. E ele te diz: sou eu que conheço os planos que tenho a vosso respeito. Planos de paz e não de dor. Planos de prosperidade e um futuro. Eu vou repetir: prosperidade. Sabe o que é prosperidade? Quando a gente fala prosperidade, a gente já pensa logo no financeiro, né? Eu já falei isso várias vezes. Prosperidade significa sucesso em todas as áreas da sua vida. Isso é prosperidade. Sucesso em todas as áreas da sua vida, inclusive a financeira. Então, quando Deus fala prosperidade, Ele está falando para você que é uma pessoa saudável, uma pessoa com saúde. Você tem sucesso na saúde. Uma pessoa que tem bons relacionamentos, um bom relacionamento familiar, relaciona bem com as pessoas, tem um relacionamento saudável. Você é próspero nos relacionamentos. Você tem um bom trabalho, realiza com honestidade o seu trabalho, você colhe frutos do seu trabalho, você cresce no seu trabalho, você é próspero na sua vida profissional. Prosperidade é isso. A prosperidade de Deus engloba todas as esferas da sua vida. E é isso que Ele diz: eu conheço, eu mesmo, sei os planos que tenho a vosso respeito. Planos de paz e não de dor. Planos de prosperidade e um futuro. Amém, queridos? Estamos finalizando o nosso devocional e Deus deixou muito claro hoje que você precisa parar nessa correria da vida, silenciar as vozes externas, inclusive as vozes internas, estar pronto com seus ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus. É nesse pit stop da vida, é nessa parada da vida que Deus nos renova, que Deus derrama sobre nós a sua graça e a sua força, e em Cristo nos dá a garantia de continuar.
Entenda, Deus está do teu lado, Deus fala com você e Deus te pede para continuar. Em Cristo nós temos a garantia de que onde existe um ponto final, Ele colocará uma vírgula e continuará a nossa história. Amém, queridos? Quando você achar que a caminhada está difícil, quando você desanima, lembre-se que Jesus está do seu lado, que Ele fala ao seu coração, que te dá coragem e te garante vitória em Cristo Jesus. Eu quero finalizar lendo com vocês o livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Grave isso, escute isso com o coração, não com o ouvido, escute isso agora com o coração. Isaías 41, versículo 10. Isso é um versículo para você anotar no seu caderno, para você colocar num post-it e prender, sei lá, na tela do seu computador, na agenda, qualquer lugar. Eu tenho aqui um caderno em cima da minha mesa cheio de versículos. E de vez em quando eu leio. Precisamos memorizar. Jeremias diz, eu quero trazer na memória aquilo que me dá esperança. A nossa mente tem que estar cheia de Cristo. A nossa mente tem que estar cheia da sua palavra. Porque é nela que trazemos a memória daquilo que precisamos e que gera em nós esperança. Grave isso no seu coração. Isaías 41, versículo 10. Não desanime, por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu te fortalecerei, eu te ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Eu vou repetir. Deus te diz nesta manhã, não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei e o segurarei pela minha mão direita vitoriosa. Esse é o que está do seu lado. Esse é o que sussurra no seu ouvido. E é esse que te dá a garantia de que você vai chegar do outro lado. Seja nesta manhã renovado pelo Senhor. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com você, para que você possa ser fortalecido no Senhor. E que você saia desse devocional mais cheio do Espírito Santo, mais renovada na presença do Senhor, e que você possa continuar essa quinta-feira na certeza de que Deus está do seu lado, que Deus fala com você e que em Cristo você tem a garantia que você vai continuar até o fim. Até o fim. Sabe como Paulo terminou a sua história? Sabe como Paulo terminou a sua missão? Dizendo assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Foi assim que ele terminou a sua vida. Que possamos, no final da nossa jornada, saber que combatemos um bom combate. Que tenhamos a certeza de que completamos a nossa carreira. E que, acima de tudo, guardamos a nossa fé. Combata o bom combate da vida. Lute a boa luta da vida. Porque você está exatamente onde Deus gostaria que você estivesse. Então viva esse combate. Entenda que a nossa vida é uma batalha, é uma luta.
mas é o bom combate de Cristo. E que nessa luta, a sua fé seja guardada, inabalável. Amém? Vamos orar para que Deus fortaleça o nosso coração, nos faça combater o bom combate e que faça guardar a nossa fé. Deus é bom. O Espírito Santo, Ele está em nós, nos fortalecendo. Continue firme. Não desista. Não desista. Você consegue sentir a presença de Deus? Ele está aqui. É Ele que quebranta o nosso coração. Quando Deus chega é assim. Ele quebranta o nosso coração. A presença de Deus é real. A presença de Deus é uma coisa tão viva, que você deve desfrutar da presença de Deus do seu lado. É Ele que te sustenta. É Ele que te mantém de pé. Continua firme. Continua firme. Nunca esqueça que Deus disse: estou convosco todos os dias. Todos os dias. Amém? Vamos orar. Desculpa, viu? A presença do Espírito Santo. É choro de alegria, não de tristeza. Eu confesso que eu estou com o meu corpo queimando. Amado Deus e Pai, somos gratos pela Tua presença. Somos gratos, Senhor, porque, independente das circunstâncias que vivemos, o Senhor é uma realidade viva na nossa existência humana. Através do Teu Espírito nos movemos, através do Teu Espírito existimos, através do Teu Espírito somos filhos. Não temos, Senhor, como agradecer o Teu imenso amor. Não temos como agradecer a Tua grande misericórdia por cada um de nós. Oh, Pai, quem somos nós para merecer isso? Quem somos nós, Senhor, para ser abraçados pelo Senhor? Por isso, Pai, receba a nossa vida. Receba nesta manhã a nossa adoração. Seja bem-vindo entre nós, Senhor. Obrigado pela Tua presença. Presença essa que nos fortalece, presença essa que nos renova, presença essa que nos enche de alegria. O que seríamos de nós, Senhor, sem a Tua presença? Como precisamos de Ti, Pai, como precisamos de Ti, Senhor. Por isso, Senhor, vem reinar nos nossos corações. Venha transformar, Senhor, tudo aquilo que precisa ser transformado. Venha restaurar tudo aquilo que precisa ser restaurado.
Não tem como ficarmos do mesmo jeito, Senhor, na Tua presença, porque a Tua presença, ela é poderosa. A Tua presença não nos faz viver como estamos, mas a Tua presença nos faz viver como o Senhor quer. Por isso estamos aqui dizendo, recebe a nossa vida em Tuas mãos. Faça de nós, Senhor, um instrumento do Teu reino. Faça de nós, Senhor, o reflexo da Tua glória. Que possamos verdadeiramente, independente daquilo que estamos vivendo, ser imagem e semelhança do Senhor por onde passarmos. Por isso, Pai, nos enche e nos renova nesta manhã, para que possamos ser aquilo que o Senhor quer que sejamos, para possamos viver aquilo que o Senhor quer que vivamos. Não nos faça caminhar sem a Tua presença, não nos faça decidir sem a Tua presença, não nos faça viver sem a Tua presença. Ora, cata lá, machuianta lá. Oh, Deus. Tu és vida em nós. A Tua vida, Senhor, pulsa em nós e que possamos viver assim, cheios do Teu Espírito. Que o nosso falar seja a Tua boca, que o nosso agir seja a Sua ação, que o nosso caminhar seja o Seu caminhar. Queremos um dia dizer que não somos mais nós que vivemos, mas o Senhor que vive em nós. Por isso nos enche, Senhor, que possamos estar cheios da Tua presença, cheios da Tua palavra, cheios do Teu amor, cheios da Tua misericórdia. Que possamos viver, Senhor, para Te honrar, para Te glorificar. Tira de nós todo egoísmo, tira de nós toda soberba, tira de nós toda autossuficiência, e que haja espaço em nós só para a Tua presença. Que esse mundo, ao olhar para cada um de nós, possa enxergar o Senhor. Que o ambiente que entrarmos possa enxergar o Senhor. Faça de nós, Senhor, instrumentos da Tua paz, instrumentos das Tuas bênçãos, instrumentos da Tua vida. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. A Sua presença é real. Obrigado pela Tua palavra de hoje, que para renovarmos a Tua presença precisamos parar, precisamos ter um tempo contigo, precisamos silenciar as vozes que nos atrapalham e somente estar com os nossos ouvidos sensíveis à Tua voz, para ouvirmos como hoje o Senhor falou profundamente com cada um de nós. Que possamos estar sempre prontos para receber de Ti as orientações, as direções, aquilo que devemos fazer. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pela Tua palavra. Pai, eu oro agora por aqueles que estão online comigo, que essa mesma presença que estou sentindo aqui invada o coração deles e que eles sejam renovados, Pai, da cabeça aos pés pelo Teu Espírito, pelo Teu renovo, pela Tua graça, pela Tua unção. Que onde eles estiverem, eles possam ser tocados agora, Senhor, pelo Teu Espírito. Ah, Pai, que haja vida neles, que haja transformação e que eles possam sentir a Tua presença e que mais uma vez o Teu nome seja glorificado, Pai, na vida deles. Tira todo medo, toda ansiedade, toda preocupação e que eles possam ser cheios do Teu poder
e na tua autoridade, Senhor, eles possam caminhar neste mundo para cumprir o teu propósito e o teu chamado para cada um deles. Que o Senhor visite agora, Senhor, a família, os filhos, os negócios, e que o Senhor faça os teus planos e os teus propósitos acontecerem na vida deles. Em nome de Jesus. Aqueles que precisam ser curados, sejam curados agora em nome de Jesus. Aqueles que precisam ser renovados, sejam renovados agora no nome de Jesus. E que haja vida, e vida com abundância, em todas as esferas da vida deles. E que depois desse devocional, eles possam experimentar uma presença genuína do Senhor na vida deles. E que eles possam ser frutos da tua graça e do teu favor. Obrigado pela vida deles, Pai. Eu os amo em Cristo. Eu os amo em Cristo. E que eles possam viver todos os dias alicerçados na tua palavra e cheios do Espírito Santo de Deus. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que eles possam ser cheios, que eles possam ser transformados, que eles possam ser restaurados. E que esta palavra seja fruto do entendimento no coração de cada um deles. E que eles possam ser fortalecidos pelo Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua presença, por este dia, por esta manhã. E que possamos viver hoje segundo a tua vontade, através da tua direção. E ao chegar no final do dia, possamos dizer: obrigado, Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Pai. Obrigado por este dia. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus vos abençoe. Que Deus possa ser essa presença hoje, viva no coração de vocês. Desculpa, porque eu me emociono muito na presença de Deus. Eu me alegro muito na presença de Deus. E que Deus possa nos renovar todos os dias na sua presença. Que Deus possa te abençoar, te acalentar, te carregar no colo. Que Deus possa todos os dias mostrar que Ele é Deus na sua vida. Que você não está só. Que você não está só. Deus te ama profundamente, Deus te ama completamente. E Ele deseja ter um relacionamento assim, como hoje. Cheio do Espírito, cheio da graça, cheio do favor, cheio da unção. E que possamos viver assim todos os dias, porque é isso que nos fortalece, é a presença de Deus que nos fortalece, nada mais, nada mais. A presença de Deus nos fortalece. Amém? Joyce, querida, que a graça de Deus, que o amor de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que Deus te renove nesta manhã. Que Deus coloque em você esperança de um futuro. E que Deus venha te renovar, te consolar. Que Deus nesta manhã te carregue no colo. E que você sinta a presença dEle. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, queridos. Que Deus possa nos fortalecer hoje cada vez mais. Vamos continuar aí na nossa leitura bíblica anual, que essa leitura possa nos fortalecer. Entenda que a palavra de Deus é a voz de Deus para nós e que possamos continuar firme. Não se afaste desse livro. Medite nele noite e dia. Continue firme na presença do Senhor, porque essa presença que nos renova, nos fortalece. Nunca faça do seu momento com Deus um momento qualquer. Aproveite o máximo na presença de Deus. Tire sempre um tempo na presença de Deus. Porque é Deus que te renova, é Deus que fortalece, é Deus que te sustenta. Sempre tire um momento de Deus, com Deus, e viva nele. Não faça só desse devocional o único momento que você tem no dia, não. A sua vida deve ser uma vida devocional. A sua vida deve ser uma vida cheia do Espírito. A sua vida deve refletir a glória de Deus. Então viva o resto do dia hoje na presença daquele que tudo pode, daquele que tudo faz e daquele que te conhece e te ama profundamente.
Amém? Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pelo amor de vocês e vamos continuar firme. E se Deus permitir, amanhã estaremos aqui às 8 horas da manhã para mais um devocional, mais um momento na presença de Deus. Amém, queridos? Que Deus os abençoe e que o Espírito Santo possa reinar na sua vida hoje. Que o Espírito Santo possa te guiar na sua vida e te dar o renovo que você precisa. Que Deus abençoe a todos, que Deus te abençoe, Joyce, que a graça e que o amor de Deus esteja sobre a sua vida e que o Espírito Santo te conforte, você, sua família e todos vocês. Fiquem com Deus, queridos. Até amanhã, se Deus assim permitir.